Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui sobre movimento uniformemente variado, queda livre, e a gente vai estudar aqui uma questão bem legalzinha aqui sobre o tema de quando dois movimentos em um exercício só. A gente vai ver que no primeiro movimento um vaso de cerâmica vai cair até um colchão e depois ele vai entrar dentro desse colchão, né? Vai penetrar dentro desse colchão por meio metro e a gente vai perguntar a desaceleração desse vaso durante o processo. Bora então resolver então com a gente? Se você não está inscrito aqui, se inscreve no canal, cada vez mais gente está chegando no canal aqui, muito bom revê-lo você por aqui. Então ele está contando o seguinte, ele cai de uma janela de um prédio, eu vou desenhar esse prédio aqui para tentar ficar um pouquinho mais visível para você o que está acontecendo. Imagine que a situação é essa, tá? Então você está aqui diante de um prédio e aí caiu um vaso de cerâmica daqui, ó. Então o vaso de cerâmica está aqui e ele vai cair e aqui no fundo, no fundo não, né? No chão existe um pequeno colchão de 1 metro de comprimento. Então esse colchãozinho está aqui e o que que vai acontecer a hora que esse vaso cair? Esse colchão, o vaso vai penetrar por meio metro. Veja, um vaso de cerâmica cai de um prédio que está a uma distância de 31 metros do chão. Então vamos escrever isso, ó. A altura com que o vaso está do chão é de 31 metros. Essa é a distância que ele nos disse aqui, 31 metros é a distância. Só que ele falou assim: sobre esse solo está um colchão de 1 metro de altura. Então, o que que dá para a gente considerar? Que a distância com que o vaso vai cair, deixa eu desenhar ela melhor aqui, ele vai cair por 30 metros, porque a 1 metro do chão está um colchãozinho que está aqui representado. Então, aqui é 30 metros, que é a altura com que esse vaso vai cair, e aqui eu tenho um colchão de 1 metro de altura. Tá bom. Aí, após atingir o colchão, o vaso penetra meio metro nesse objeto. Então, o vaso entrou aqui, ele adentra aqui dentro, ele entra aqui e entra meio metro dentro desse colchão. Não vai até o fundo, não. Maravilha. Nessas condições, expressando a resistência do ar, durante a queda livre, a desaceleração do vaso depois de atingir o colchão. Então, o que que vai acontecer? O vaso vai chegar com uma velocidade e aí ele vai entrar até parar aqui. Então, há dois movimentos. Então, o primeiro movimento, vamos colocar aqui, ó, no primeiro movimento, a gente fala que a gente pode considerar é um movimento de queda livre. O movimento de queda livre, por quê? Porque o vaso está caindo sem resistência do ar. E aí, o que que vai ser importante para a gente, né? Nós descobrimos qual é a velocidade com que ele chega aqui. Porque a velocidade com que chega aqui vai ser a velocidade inicial do impacto. A velocidade inicial que a gente vai estudar na hora que nós estivermos perguntando quando o vaso penetra dentro do colchão. Então, o que que a gente pode descobrir? A gente pode usar o seguinte: usar a equação de Torricelli, falar que v quadrado é igual a v zero ao quadrado mais 2a delta s, e aí a gente pode descobrir a velocidade com que o vaso vai chegar aqui no solo, né? Na base do colchão. Chegou aqui no colchão. E aí a gente vai escrever o seguinte, ó, a velocidade com que ele chega é v quadrado, a velocidade inicial aqui desse vaso vai ser igual a zero. Então, opa, peraí que a nossa mesinha aqui não funcionou. Calma aí, voltamos. Vamos voltar. Isso, ó. Então aqui é zero. A velocidade inicial que ele foi solto, né? Caiu de uma janela, então é zero. Mais duas vezes a aceleração da gravidade a gente vai usar 10, vezes a altura a qual ele desce, que serão os 30 metros que a gente tem aqui. Quando a gente resolve isso, o v ao quadrado vai ser zero mais 2 vezes 10, 20 vezes 30 dá 600. E aí a velocidade ao quadrado com que ele chega aqui, a velocidade, eu vou colocar a velocidade, né? Podemos deixar assim, tá? Vamos deixar aqui como raiz de 600, porque vai ter um movimento aqui, uma relação que a gente vai escrever que vai facilitar a minha resolução. Então, no segundo movimento, acontece agora a, 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 a desaceleração. Por quê? Porque é nessa hora em que o vaso encontra o meu colchão e aí ele diminui de velocidade. Nessa situação, a gente pode escrever o seguinte, ó, que v ao quadrado é igual a v zero ao quadrado mais 2a delta s.
te faço a pergunta, por que que a gente está usando essa equação? Porque em nenhum momento foi falado nada de tempo aqui, né? E quando não tem tempo, normalmente a gente usa o Torricelli. E aí veja, quando ele está desacelerando, o vaso vai entrar com essa velocidade de 600. Na verdade, a velocidade final do primeiro movimento é a inicial do segundo movimento. Olha só que loucura, né? Então, a velocidade inicial do vaso no segundo movimento, o v ao quadrado, que na verdade vai ser o v zero ao quadrado, é 600. E para que ele desacelere, o vaso ele para depois de andar meio metro. Então a velocidade final do vaso na desaceleração vai ser zero, mais 2 vezes a vezes a distância que ele vai andar, que vão ser meio metro, né? Quando a gente monta isso, fica aqui zero é igual a 600 mais 2 vezes meio, isso dá A. Portanto, a aceleração aqui, deixa eu puxar aqui para você, passa essa aceleração para lá, eu vou ter uma aceleração de menos 600 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração bem grande, né? Mas aqui, utilizando os dados que ele nos deu, a gente chega na alternativa A. E por que que eu uso aqui menos 600? Por se tratar de uma desaceleração. Quando eu tenho uma desaceleração, a minha aceleração aqui vai ter um sinal negativo. Belezinha? Então a gente chega na solução desse item, Universidade de Passo Fundo. Espero que você tenha entendido esse exercício. Ficou com alguma dúvida? Deixe seus comentários aqui que a gente pode te ajudar. Belezinha? Então mais uma questão agora da Universidade de Passo Fundo do Rio Grande do Sul e a gente continua resolvendo exercício por aqui. Grande abraço e até a próxima.